Bom dia, irmãos queridos, nesta segunda-feira, dia 24 de novembro. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Vamos meditar juntos o Evangelho de São Lucas, capítulo 21, versículos de 1 a 4. Essa pobre viúva, na sua indigência, ofertou tudo o que tinha para viver. Mais uma vez, esse mês de novembro nos lança na partilha dos bens, que desenvolveremos melhor na primeira semana do Advento. Ninguém está liberado dessa partilha, nem os pobres, como mostra essa viúva. Ela não deu o supérfluo, mas o necessário, tudo o que tinha. Nada mais lhe sobrava nem para comprar um pão. Jesus a aponta como exemplo para todos os fiéis, todos os que leem o Evangelho e acreditam nele. Como podemos dar o que nos custa? Que o Espírito Santo nos ajude a sermos sinceros e a renunciar às nossas justificações que anulam a ordem de Deus. Sem mais desculpas, possamos partilhar o que temos com os pobres. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos e viu pessoas ricas depositando ofertas no tesouro do templo. Viu também uma pobre viúva que depositou 2 pequenas moedas. Diante disto, ele disse: Em verdade vos digo que esta pobre viúva ofertou mais do que todos, pois todos eles depositaram como oferta feita a Deus aquilo que lhe sobrava. Mas a viúva, na sua pobreza, ofertou tudo quanto tinha para viver. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Esta pobre viúva deu tudo o que possuía para viver. Como é forte esta frase e, sobretudo, esta escolha. Muitas vezes meditamos sobre este trecho e a liturgia continuamente o coloca debaixo dos nossos olhos, porque não se trata de compreendê-lo somente com a cabeça, mas de encarná-lo na vida. Por isso nunca acabaremos de nos perguntar: eu consigo ser igual a esta viúva? Parece quase uma irresponsabilidade dar as últimas moedinhas e o que sobra para os filhinhos que estão chorando no seu colo, o que irão comer. Mas a palavra do Evangelho está aí clara. Esta pobre viúva deu tudo, não ficou com nada, não lhe sobrou nenhuma moedinha para comprar um tostão de pão para seus filhos. Essa palavra não diz: a pobre viúva tinha 10 moedinhas e deu 2 para o templo. Não. A palavra diz que tinha 2 moedinhas e deu as 2 como oferta para o templo e ficou sem nada. Nesse sentido, ela deu bem mais que os ricos que jogavam o supérfluo. Essa pobre viúva jogou a sua vida toda em Deus. Jogou a si mesma em Deus, porque daqui para frente ela não podia contar nem com as últimas 2 moedinhas. Essa é a atitude que Jesus espera dos seus discípulos, de cada um de nós. Dar tudo o que temos para viver, dar a nossa própria vida, jogar a nossa vida em Deus. Essa pobre viúva tirou do que não tinha, deu tudo o que tinha para viver. Com este gesto, ela diz 3 coisas. A primeira é que a Deus não se dá o supérfluo, mas o necessário, o que é vital, e não o que não precisa. A segunda é que quando nos entregamos a Deus, não podemos ficar calculando muita coisa. Devemos nos jogar em Deus e basta, confiar totalmente no nosso Pai querido do céu.
terceira é que também os pobres são chamados a doar. Doar de sua pobreza, mas doar. Não precisa esperar ser rico para doar. Quem não vive com esta atitude não conseguirá nunca tocar Deus, tocar e experimentar o seu amor de Pai. Vamos dedicar aqui alguns momentos para que cada um de nós possa se colocar na pele desta pobre viúva e sentir o que ela sentia, tentar entender o que ela pensava, nos colocar na pele dela. Assim, Papa Bento XVI comenta esse acontecimento. No coração da liturgia da palavra, encontramos a figura da viúva pobre, ou mais precisamente, encontramos o gesto que ela realiza, lançando no tesouro do templo as suas 2 últimas moedas. Este episódio, graças ao olhar atento de Jesus, tornou-se proverbial. O óbolo da viúva é de fato sinônimo da generosidade de quem dá sem hesitação o pouco que possui. O Evangelho nos apresenta esse episódio inserido num contexto. Jesus está no Templo de Jerusalém, o lugar sagrado que constitui o coração do povo de Israel, e ensina a multidão. Observa os ricos que depositam grandes ofertas e também uma viúva pobre que deposita 2 pequenas moedas. Então, ele chama a atenção dos discípulos e diz: "Em verdade vos digo, esta pobre viúva deu mais do que todos, pois todos deram do que lhe sobrava, mas ela, na sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver." Continua Papa Bento XVI. Com este olhar penetrante e cheio de amor, Jesus revela o valor profundo do gesto da viúva. Um valor que não depende da quantia oferecida, mas da generosidade do coração. A viúva, na sua pobreza, entrega tudo, e assim se torna a imagem do próprio Cristo, que da sua pobreza nos enriqueceu. Ela é uma figura daquele que há de vir, o Filho de Deus, que entregará toda a sua vida pela salvação dos homens. O gesto da viúva contém, portanto, um grande ensinamento. Expressa a característica fundamental daqueles que são as pedras vivas desse novo templo que Cristo veio edificar, ou seja, a doação total de si mesmos ao Senhor e aos irmãos. Por isso, Jesus a exalta. Ela não oferece apenas algo do que tem, mas oferece a si mesma. É a medida do verdadeiro amor. Não se mede pela quantidade do que se dá, mas pela entrega de si mesmos. Em outra homilia, Papa Bento XVI repetiu essa mesma verdade com essas palavras. O episódio do óbolo da viúva inscreve-se neste contexto e conduz-nos, através do próprio olhar de Jesus, a fixar a atenção sobre um pormenor fugaz, mas decisivo, o gesto de uma viúva muito pobre que lança no tesouro do templo 2 moedas. Também a nós, como naquele dia aos discípulos, Jesus diz: "Observai, olhai bem o que faz aquela viúva, porque o seu ato contém um grande ensinamento." Ele, de fato, exprime a característica fundamental de quanto são as pedras vivas deste novo templo. Isto é, o dom completo de si ao Senhor e ao próximo. A viúva do Evangelho, como também a do Antigo Testamento, dá tudo, dá-se a si mesma,
e entrega-se nas mãos de Deus pelos outros. É este o significado perene da oferta da viúva pobre, que Jesus exalta porque deu mais do que os ricos, os quais oferecem parte do que lhe é supérfluo, enquanto ela dá tudo o que tem para viver, e assim entregou-se a si mesma. Vamos agora fazer uma reflexão aplicando a nós esta verdade. Concretamente, dar tudo para Deus significa dar o meu tempo para Deus, não ter mais tempo para mim, colocar o meu tempo a serviço do amor. Precisa escutar o Espírito Santo para entender bem o que isso significa para cada um de nós, na prática. Qual é o meu tudo que eu vou dar para Deus? Qual é o tudo que Deus espera de mim? Uma coisa é clara, o tudo não é só uma esmola, o tudo não é só o dízimo. E seria triste se tivesse alguém que ainda não aprendeu a dar o dízimo, ou que ainda não fez um apadrinhamento de um vozinho. O tudo faz parte do meu essencial, é uma questão de vida ou de morte. Qual é o meu tudo que preciso dar para Deus para fazer como esta viúva que se lançou totalmente em Deus, se abandonou, se confiou totalmente em Deus? Seguramente Deus não deixou desamparada essa viúva. Jesus, o Filho de Deus encarnado, a viu e nunca mais a deixou. Se você doar 2 moedinhas para Deus, Deus te dá 2.000. Não há dúvida sobre isso. O próprio Jesus falou claramente: o cêntuplo nessa terra e o paraíso na vida futura. Irmãos, fazer o que essa pobre viúva fez é a coisa mais difícil do mundo, porque nós somos apegados às nossas seguranças humanas mais do que a cutícula na nossa unha. É difícil se abandonar totalmente em Deus, mas pelo menos podemos nos acostumar a dar algo que nos custa. Quem ainda não fez um apadrinhamento para o Haiti ou para um vozinho, pode fazer isso logo, sem pensar que depois o dinheiro não vai ser suficiente para passar o mês. Viver na fé, partilhar. É bom saber que por vários meses as nossas crianças no Haiti não comeram carne porque o dinheiro dos apadrinhamentos não era suficiente para comprar nem frango, nem carne vermelha, nada, porque eram caríssimos ali. Hoje, comem carne 1 vez por semana. O que significa partilhar? Que ainda não aprendeu a dar o dízimo, o faça,
porque senão estamos mais atrasados do que no Antigo Testamento. Quem acha que não tem tempo, procure fazer voluntariado, procure se entregar e verá que o tempo aparece. O importante é fazer a nossa agenda e não deixar que a avalanche dos imprevistos da vida nos arraste barranco abaixo. Tudo isso deve nos custar, porque muito custou a esta pobre viúva dar tudo o que tinha para viver. Se o nosso dar não nos custa, não é dar. O que nada custa, nada vale. Se não custa, significa que estamos dando as sobras, mas não a nós mesmos. Por exemplo, pense, quando você doa as roupas que estão no teu armário, você dá aquelas que são gastas, aquelas que você está cansado de usar? Ou você é capaz de pegar a melhor peça e dar a um pobre? Vamos parar um pouco e refletir. Eu estou dando a Deus as minhas sobras ou a minha vida? Podemos agora ler de novo este breve trecho e pedir que o Espírito nos ilumine para sermos como esta pobre viúva. Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos e viu pessoas ricas depositando ofertas no tesouro do templo. Viu também uma pobre viúva que depositou 2 pequenas moedas. Diante disto, ele disse: Em verdade vos digo que esta pobre viúva ofertou mais do que todos, pois todos eles depositaram como oferta feita a Deus aquilo que lhe sobrava. Mas a viúva, na sua pobreza, ofertou tudo quanto tinha para viver. Vamos nesse momento anotar as frases que mais tocam o nosso coração. Estamos agora preparados para escolher o propósito do nosso dia que abra nosso coração a doar o que nos custa.
Podemos parar mais um momento para refletir em como colocaremos bem em prática o quanto nos propomos. Ofereceu tudo o que tinha para viver. Paz e alegria a todos. Dar tudo a quem tudo nos deu. Paz e alegria a todos.